Olá, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por estar no nosso canal. Sou Ricardo Nicodemus, especialista em planejamento patrimonial familiar. Dando continuidade ao vídeo que estamos aí fazendo, estamos fazendo uma comparação financeira entre as possibilidades, né, de se planejar a transmissão de bens dos seus herdeiros. Qual a melhor modalidade? Inventário, testamento, doação de bens em vida, né? Uma holding tradicional, né? Vamos então fazer rapidamente uma linha do tempo aí, para a gente chegar ao que já foi discutido aí. Vamos mudar. Nós temos aqui, na primeira tacada, verificamos que o inventário tem uma custa de 584 mil. O testamento, vamos mudar aqui, nós verificamos que aumenta um pouquinho o valor, em 4 mil reais, mas ainda assim temos um gasto aí de R$500 mil. Já na doação de bens em vida, em que eu pego meu patrimônio, passo para os filhos e faço uma reserva de usufruto, para poder ainda permitir que eu mora numa casa, que eu receba os aluguéis de casas que eu tenho alugada, ou que eu tenho uma propriedade rural, em que o fruto do arrendamento, o fruto da plantação, que eu consiga ainda tá recebendo isso, né, mensal, ou seja, sobrevivendo com isso, então eu faço um usufruto. É meio que regra se fazer isso daí, porque não dá para confiar às vezes, no filho, que às vezes após o casamento pode mudar os seus conceitos, então não dá para arriscar. Então, por segurança, a pessoa sempre faz usufruto, né? Então, mas na doação de bens em vida, nós estamos discutindo aqui apenas a diferença financeira. E chegamos ao final com a holding com ITBI. Em comparação ao nosso inventário inicial, calculando o patrimônio de 5 milhões de reais, e se a gente fizer uma holding, nós chegamos à conclusão que você pode ter uma diferença financeira a seu favor de R$206 mil, ou uma diferença percentual de 53%. Bom, então é muito mais viável fazer uma holding, pagando todos os impostos, bonitinho, e eu vou ter uma economia de 53%. No caso aqui, do imóvel de 5 milhões, eu vou ter 206 mil, né? Eu vou gastar lá 178 mil reais, ao invés de 384 no inventário. Então, uma economia aqui de 206 mil. Tá, então esse é o tradicional que é mais frequente usar. Vale lembrar que eu fiz um estudo de holdings familiares aqui no estado de São Paulo, e de 100 holdings que eu consegui pesquisar, praticamente 95% delas, embora tivesse a classificação de holding, ela não era holding, pelo menos na parte de sucessão. A característica de uma holding familiar, diferente de uma holding comum, é que você já planeja toda aquela sucessão, tudo aquilo que você poderia colocar no testamento, que doar, que vai deixar para um ente querido diferente, tudo aquilo não foi colocado. Há certo ainda que poderia ter sido colocado num acordo de sócios. Que assim, apesar da empresa ser uma limitada, ela pode carregar, configurar no seu contrato social que ela utiliza as normas da sociedade anônima também. Então, na sociedade anônima, existem algumas peculiaridades, né, dela. E uma delas é o acordo de sócio, onde os sócios, no caso a esposa, os irmãos, eles vão fazer aquele acordo e vai ter validade entre eles, né? Um pouco que um vai ficar com a casa, o outro vai ficar com a outra. Então já existe já uma adequação à vontade dos familiares, tá? Mas eu, no primeiro momento, no contrato social, eu achei, das que eu pesquisei até então, isso foi o ano passado, eu pesquisei muito frágil, pelo menos essa parte de sucessão. E é um instrumento
fascinante, brilhante. À medida que a pessoa vai conhecendo, que vocês forem conhecendo, vão descobrir que é fascinante. Lembrando que isso daqui é amplamente feito por pessoa de poder aquisitivo alto, né? E só que isso está nas mãos da pessoa de classe média, que tem um imóvel ali de 300, 500 mil reais, que deseja fazer, isso é possível. Existe o valor mínimo? É uma questão financeira, de se valer a pena ou não, porque a gente tem os gastos, às vezes, para manutenção dessa empresa. Então tem o gasto com contabilidade. Mas a economia, no caso, vamos só levar a título de comparação, aqui você tem 206 mil reais. Então, que você vai pagar lá, gastar com contador, você não vai gastar um terço disso. Então, a economia, isso ao longo de décadas, né? Então, a economia é muito grande. Mas, o inventário é bom, mas ele pode ser melhorado, tá? Seria uma formatação totalmente legal, que é a holding, então, sem a incidência do ITBI. Lembra que a gente tem na holding, eu paguei aqui 118 mil de ITBI. E agora que nós vamos fazer um comparativo, nessa planilha eu tenho os mesmos valores, tá? De 5 milhões, que é o valor de mercado, a declaração de imposto de renda de 1 milhão e 50 mil, eu tenho cartório de notas, eu tenho junta comercial aqui para holding, o ITBI, nesse caso, nem no inventário, nem na partilha aqui eu tenho nada, nas certidões aqui eu só tenho no inventário, no cartão de registro de imóveis eu tenho aqui o valor de 21.500, eu também tenho algumas certidões, o cartão de registro de imóvel, o valor, só que a base de cálculo aqui é diferenciado, tá? O ITCMD, nós já falamos também na planilha anterior, comprando inventário com a holding de 4%, que é 200 mil, aqui eu tenho 4% também, mas sobre o valor, a base de cálculo de 1 milhão e 50 mil, tá? Contador assistente. Então aqui eu não previ o ITBI. Voltando atrás, aqui eu tinha um ITBI de 118 mil, lembra? Nessa segunda geração de holding, eu não tenho. Mas por que eu não tenho ITBI aqui? É simples, porque existe uma imunidade tributária, tá? Para não se pagar ITBI quando se vai fazer a integralização de capital social na empresa, na sua empresa, tá? Isso eu vou fazer um vídeo mais à frente para explorar. É um assunto que precisa aprofundar mais e que não vai deixar o vídeo muito longo se eu aprofundar aqui. Mas aqui o ITBI cobrado, aqui, o ITBI cobrado de 118 mil, existe uma previsão na Constituição Federal, artigo 156 da Constituição Federal. Lá é claro que quando dá integralização do capital social, os bens declarados na declaração de imposto de renda da pessoa física, ela vai para lá podendo ser optado pelo valor que consta na declaração. Então, se comprou o imóvel lá 20 anos atrás, esse sítio seu, essa fazenda que você tem, essa casa, no valor de 1 milhão e 50, que no mercado hoje, o valor dela de mercado é 5 milhões, eu vou fazer, está lá claro na lei, tá? Eu vou falar isso aqui mais à frente, mas é só para entender a questão financeira. Bom, nesse caso aqui, lembra que aqui nós teríamos na primeira geração uma economia de 53% e um valor de 206. A holding aqui, que melhorou, eu cheguei numa economia de 78%, quase 80%. Então eu tenho um gasto no inventário de 384 mil, quase 400 mil reais, e aqui eu tenho um custo de 80 mil. Será que vale a pena? Eu estou colocando aqui uma previsão bastante... Lembrando que existe uma certa urgência nesse planejamento, em se fazer a holding ou uma outra forma, principalmente da custa do ITCMD. Esse ITCMD de 4%, eu vou fazer a parte, mas existe já a proposta do senador Cid Gomes para se elevar isso a 16%.
já foi comentado em vídeo passado. Tá? Então eu tenho umas custas aqui com advogado que cai bastante também, de 150 para 30, né? Substancialmente bem menor. E eu tenho a diferença percentual de 78%, quase 80%. Então essa é uma holding que eu digo de segunda geração, que sendo feita de primeira geração, esse valor é possível, tá? Com ITBI, esse ITBI, como existe uma unidade, mas apesar disso, algumas prefeituras querendo ainda se safar disso e cobrar, é possível buscar no meios judiciais essa recuperação do valor pago. A gente monta a estrutura para nada ser questionado no judiciário após. Então toda a formatação da holding é tudo de acordo com a legislação e com a jurisprudência. Então tudo que foi discutido, como nós trabalhamos numa equipe de centenas de advogados e contadores, qualquer entendimento diferente que existe, lá no Rio Grande do Sul, um juiz na cidade lá de Pirapora do Sul decidiu diferente. Normalmente existe um advogado que vai estar nas proximidades lá, que vai jogar esse entendimento diferente. E então toda essa equipe de profissionais entre contadores e advogados começa a debater em cima, debruça em cima e começa a discutir até que ponto que essa tese pode ser aplicada ou não e quanto está a jurisprudência da lei. E já faz alguma alteração contratual, já prevê, para não deixar que não ocorra aquela situação que a jurisprudência passou a entender como possível de se ter uma discussão judicial. Então o judiciário está falido, não tem como entrar mais. Então hoje a gente tem que propor de todas as formas possíveis para se não se ter uma briga no judiciário. Inclusive aqui no caso da holding, uma briga entre os filhos depois, entre a esposa e filhos, entre um filho que sai fora, que apareceu fora do casamento e que vai querer o seu quinhão. Apareceu um filho lá que você teve lá quando você era novo, e apareceu o filho comprovando que é filho mesmo, às vezes até pós-morte, é muito comum, e querendo seu quinhão, sua cota à parte dessa aí. E a gente consegue então planejar, prever tudo isso e deixar uma solução já escrita, já pré-determinada, com uma validade que é inquestionável. Então é muito bom. Então, mas voltando ao assunto financeiro, gente, 78,94% de economia. Mas vamos fazer o próximo vídeo, que nós vamos fazer então a terceira geração da holding, que vocês vão conhecer, tá? Assim que ser postada, eu vou dar o sininho, vou avisar vocês, mas continuidade para ver a economia, que é uma coisa maravilhosa, é incrível. Muito obrigado para vocês, até o próximo vídeo.